Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Queridos, o Senhor Jesus esteve neste mundo e disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando a vida espiritual não recebe atenção, a coisa é perigosa. Porque, bem, o ser humano precisa de Deus. O ser humano precisa respirar a presença de Deus. Deus é abençoador em extremo. O ser humano, nós somos seres humanos falhos e cheios de limitações. Mas quando o poder de Deus entra, as coisas mudam. Literalmente a história muda. Nós estamos contemplando uma passagem bíblica sobre o coração. Foi o que Jesus falou com Nicodemos, aquele príncipe da lei, aquele mestre da lei. Jesus falou sobre o novo nascimento. Então, o ser humano, o bebezinho nasce lindo e maravilhoso, de papai e de mamãe, ou deveria ser assim, né? Vamos dizer assim, é porque às vezes existe a fecundação in vitro, né? Mas com tudo isso é de papai e de mamãe. Tem papai e tem mamãe. Mas, como sabemos, tem crianças que são descartadas e jogadas no lixo. Mas Deus não descarta ninguém. Deus não joga ninguém fora. Vamos lá, queridos. Agora é necessário, ouvindo a palavra de Deus, colocá-la no coração. Porque se o coração está cheio de rancor, se está cheio de raiva, se o coração tem ódio, como Deus vai abençoar, queridos? Como? Então, o novo nascimento é o nascimento espiritual. Ou seja, é Jesus dentro do coração para dar a direção. Coração limpo, vamos lá. Toda pessoa que guarda coisas no seu coração, mais dia menos dia, ela acaba prisioneira disso. As angústias, as iras, o ódio então nem se fala. Meu Deus, terrível demais. Olha, a Bíblia Sagrada nos ensina tudo. Deus quer que você tenha uma vida leve, coração leve, vida leve. Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E a segurança que Deus oferece? Ore comigo. Nós vamos iniciar, como sempre, com uma oração de agradecimento a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, eu não sei, o Senhor sabe, se há um coração muito angustiado, Senhor, amargurado, se alguém está agora partilhando conosco com o coração alegre, leve, eu não sei, o Senhor sabe. Sabemos que o Senhor é consolador, que o Senhor é poderoso para levantar o caído, fortalecer, Senhor, o enfraquecido, tomar a direção daquele que está perdido. O Senhor é poderoso para manifestar luz nas trevas e para transformar trevas em luz, porque o Senhor é Deus. Vem então, Senhor. Pai, com tudo isso, nós temos muito a te agradecer, pois desde o ar que respiramos, reconhecemos que toda a criação é obra do Senhor. Tudo foi criado pelo Senhor. O dia e a noite, Pai. Nosso Deus, agradecemos por cada dia, pela tua mão poderosa. Senhor, agradecemos sim, por cada dia de vida, por cada bênção. Senhor, damos graças, pois encontrar o Senhor é respirar livremente. Como o Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, te damos graças por tudo. E eu uno a minha fé com alguém que precisa de um socorro do Senhor. Algo que só o Senhor pode fazer. Toma pela tua mão poderosa. É o nosso pedido. Entregue em teu altar. E desde já agradecemos. Jesus, muito obrigada. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura.
Muito bem. Então, o Senhor Jesus foi procurado por esse mestre da lei, porque ele contemplou as maravilhas que Jesus operava. E você sabia que Jesus, hoje em espírito, pode realmente operar as mesmas coisas? Trazer paz ao coração, libertar quem está aprisionado pela depressão. Queridos, a pessoa que quer realmente a ação de Deus na sua vida, ela não fica olhando para terceiros para dizer assim, mas eu conheço gente que diz que é evangélica e vive arrebentada. Aí eu vou dizer, mas são as pessoas, são o seu exemplo, nosso exemplo é Cristo. A palavra de Deus nos mostra, nos orienta. Na cidade onde Jesus foi criado em Nazaré. Ele não pôde fazer muitos milagres ali, sabe por quê? Porque ele era visto como carpinteiro e o filho do carpinteiro. Ah, aquele ali é o garoto carpinteiro. É o mocinho carpinteiro. A realidade é essa, querido. A mesma coisa acontece com as pessoas muitas vezes não valorizam o que tem. Você vê que pessoas hoje são quase que descartáveis. E Jesus pagou o preço da própria vida para a salvação de cada ser humano. Então Jesus é quem atribuiu, na verdade, o verdadeiro valor. Na verdade, ele estipulou o maior valor para o ser humano. Mas Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Bom, se vai nascer de novo, tem que aprender tudo de novo. Isso é a realidade, queridos. Mas a pessoa pensa, não valho nada, ninguém nunca me deu valor. Ninguém jamais se importou comigo, fui largado. Ah, eu e meus irmãos fomos criados assim como as pessoas costumavam usar uns termos assim, quase que engraçados, né? Vamos dizer assim, fulano vive como Deus criou batata. Ou seja, simplesmente, né, aconteceu e foi crescendo, não tinha jeito e vai crescendo. Mas você sabia que aos olhos de Deus não é nada disso? Não, queridos. Aos olhos de Deus não é nada disso. Houve uma mulher que foi tirar água no poço, que era considerado o poço dos judeus. Mas, como Deus não é, ele diz, ninguém negue água, vamos dizer assim, não se nega água para ninguém, não é? Ele diz que ele faz chover sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Então todo mundo desfrutava daquele poço. Mas era uma mulher de não boa reputação. Porque naquele tempo, você imagina nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, ela tinha tido 5 convivências. E Jesus foi até ela. Na verdade, Jesus ficou junto daquele poço. Porque normalmente as pessoas de não boa reputação iam mais tarde ao poço. As pessoas consideradas, né, de boa reputação, iam bem cedinho para pegar água, fazer logo, resolver as coisas da casa. E os outros iam mais tarde. E aí Jesus foi conversar com ela. Ficou todo mundo espantado, porque Jesus estava conversando com uma mulher que era samaritana, cidade de Samaria, e que judeus e samaritanos não se comunicavam, não se davam. Você sabia que Jesus deu atenção total para aquela mulher, para levantar nela um verdadeiro valor de ser humano, criado por Deus, nessa simplicidade? Exatamente. Até os judeus os discípulos ficaram espantados de ver Jesus conversando. A prova de que Jesus nunca excluiu quem quer que fosse dos seus cuidados, dos seus ensinamentos, das suas bênçãos. Infelizmente as pessoas fazem isso. Não, a classe a que eu pertenço, vou ficar aí ouvindo crente, ouvindo Bíblia. Queridos, não, vocês ficam dando atenção a esse. As pessoas usam termos
assim tão baixos que não merecem, né, serem pronunciados, porque Deus valorizou o ser humano a um altíssimo nível. Tristemente, se tem contemplado que o índice de suicídio tem crescido muito em muitas classes, em muitos grupos. Ah, não é bem assim, queridos. Jesus, quando entra no coração, ele dá paz. Ele sacia. Eu vou ler para você a parte que Jesus falou com aquela mulher de quem eu acabei de falar. Olha só. Jesus disse assim, olha só. Jesus pediu para ela, me dá de beber. Aí ela disse, como sendo tu judeu, me pedes a beber água? Me pedes água para beber? Se eu sou mulher samaritana, ou seja, nós não somos desprezíveis aos olhos de vocês? Ela julgou Jesus pelo todo. Às vezes as pessoas fazem isso. Ah, esse povo evangélico, esse povo crente. Cuidado com isso. Você sabe qual é a nossa base e o nosso alvo? É Jesus. Deus ama o ser humano independentemente de classe, de nível, de cultura, de etnia, seja lá quem for. Mas o começo é esse, ouvir a sua palavra. Jesus virou para ela e disse, mulher, me dá de beber. Aí sabe o que ela disse? Como sendo tu judeu, então como eu havia falado, não é? Como sendo tu judeu, me pedes a beber água, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Queridos, quantas paixões encheram, quantas pessoas se iludiram com uma paixão, o coração incendiou, e depois a decepção violenta de ouvirem que acabou. Sabe por que acabou? Porque a paixão é como fogo de palha. Por isso acabou. Mas aquele que creu, que acreditou, sofre em demasia em desespero. Jesus fez essa mulher, porque ele disse assim, mulher, chama lá o teu marido. Sabe o que ela disse? Ela disse, Senhor, eu não tenho. Jesus disse assim, chama lá o teu marido. Aí ela disse, Senhor, eu não tenho. Ela vivia com um homem que não era o marido, mas já tinha tido 5 convivências. Será que dá pra gente pensar na época? Meu Deus, se pensar assim, naquela época. Ela disse assim, eu vou ler um pedacinho aqui para você de novo. Ela disse, não tenho marido. Jesus disse, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Sabe por que Jesus fez isso? Para mostrar a ela que Deus conhece toda a história de cada um. E que Ele não estava ali condenando-a. Ele queria que ela compreendesse que a sede que ela tinha era de ser feliz. E só Deus poderia lhe dar a verdadeira felicidade. Você vê, Jesus disse, tiveste 5 maridos. 5 convivências, 5 maridos. Que na verdade não foram maridos de casamento, certamente. Ele disse, o que agora tens nem é teu marido. Ou seja, mais uma convivência, era a 6ª. Olha que coisa séria. Naquele tempo, queridos, naquela época. Então você vê que Jesus, ele disse, mulher, se tu me pedisses, eu te daria água viva. Ou seja,
eu te daria uma alegria no coração. E você não ficaria suplicando para ser amada. Quantas pessoas, queridos, se desesperam, se autodestroem, porque foram descartadas, porque foram simplesmente usadas. Enquanto Jesus, ele entrega a sua vida lá no Calvário para comprar e resgatar vidas. Pense nisso. O preço que Jesus pagou pela vida humana, elevando o ser humano a um altíssimo nível de valor. O preço. Você sabe que Deus fala sobre crianças? Jesus estava entrando em Jerusalém e as crianças gritavam. Elas aclamavam a Jesus. E a multidão se irritou com aquilo. E disseram para Jesus: não, faça essas crianças se calarem, faça eles calarem a boca. Jesus disse: eles se calarem, as pedras clamarão. Em outro momento, envolvendo crianças, Jesus disse, até os discípulos, queridos, até os discípulos queriam que as crianças fossem despedidas. Ou seja, tira essas crianças daqui, porque estão fazendo barulho. É interessante que pessoas esquecem que todos os adultos foram crianças. Muita gente esquece, né? Eu, quando ouço falar que alguém não gosta de criança, eu digo: caramba, misericórdia, esqueceu que foi criança, que teve as fases da vida. Mas é assim. Então Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Nós temos uma escola bíblica infantil, queridos, que vai do berçário, indo por cada faixa de ano em ano. Porque a criança é muito importante para Jesus. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa linda. Jesus não exclui ninguém do seu amor. Queridos, do poder de Deus, é outra visão da vida. Quando Jesus entra no coração, os valores são outros. O medo vai embora. Vem uma confiança inabalável. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas nos apresentam Deus. Queridos, é lindo. Muito bem. Nós vamos agora, então, à segunda parte do nosso programa. E voltaremos com mais um pouquinho da conversa de Jesus. Agora não com a mulher, mas com Nicodemos, que está muito bom. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. E graças a Deus, muito bem. Então, lá no início do programa, nós falamos daquele encontro de Nicodemos com Jesus, um mestre da lei que contempla Jesus em ação. Seus ensinamentos, as suas palavras, que traziam tanta paz ao coração, tanta segurança. Uma realidade, Jesus foi muito mal compreendido por muitos. Mataram Jesus. Mas foi amado profundamente por outros. E assim o Evangelho chegou até nós. Veja, atravessou, centenas e milênios. Centenas de anos e milênios. Nós estamos além do segundo milênio da vinda do Filho de Deus ao mundo. E você sabia que Jesus continua operando hoje? Trazendo paz ao coração, alegria de viver. É isso mesmo, queridos. Continua libertando.
Pessoas que abrem o coração, tem um encontro com a luz de Cristo, entra e faz a diferença, faz a mudança. Vamos à realidade. Mas foi muito interessante quando Jesus disse para Nicodemos: necessário é nascer de novo. E ele ficou com aquilo na cabeça. Peraí, como é que um homem velho vai voltar ao ventre da sua mãe? Não, querido, Jesus estava falando de Deus dentro daquele coração, dando uma nova visão da vida, um entendimento. Aquele que odiava, agora perdoa. A pessoa que achava que simplesmente aconteceu, que não tem, que ninguém se importa, entende que Jesus se importou, que Deus se importa. Quando alguém aceita Jesus, o nome é registrado no céu, no livro da vida. Você vê que as crianças eram rechaçadas pelas multidões porque incomodavam. Ah, despede essas crianças, estão fazendo barulho, estão incomodando. Jesus disse: não, deixai vir a mim os pequeninos. Ou seja, é um barulho santo, é gostoso. Às vezes os pais perdem o controle. Por quê? Porque não conhecem o mundo espiritual. Queridos, Deus ama o ser humano. Ele instituiu a família. Ele ama, sim, independentemente de quem seja lá quem for. Muito bem. E chegamos então ao grande momento da oração. Às vezes as pessoas perguntam, mas como ter certeza que Deus ouviu a nossa oração? Querido, Jesus é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus, que se encarnou. Mas quando se ouve a sua palavra, Ele também nos ouve. Vamos orar. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Momento da oração. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento de oração, nós nos unimos na fé, na certeza, como o Senhor nos fez. Ah, Pai querido, damos graças, Senhor, porque de modo tão maravilhoso o Senhor fez o ser humano e o Senhor valorizou ao ponto de entregar a própria vida para dizer que verdadeiramente o Senhor ama o que criou. Como é bom quando alguém se aproxima do Senhor, Pai, e crê, porque o Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Por isso pedimos agora que a Tua mão poderosa venha, que o Senhor venha trazer, Pai, a cura, o alívio, a fortalecer esse coração cansado, essa alma aflita. Pai, nosso Deus, oramos, Pai, para que o Senhor enxugue as lágrimas, pois o Senhor é poderoso para mudar uma história, transformar trevas em luz, trazendo vida e vida em abundância, como o Senhor diz. Pai, o Senhor que enviou Jesus a este mundo, e Jesus que andou pelas cidades, pelos desertos, pelas aldeias, procurando a quem abençoar, como o Senhor foi aquele homem que estava junto ao tanque de Betesda, e o Senhor ofereceu-se para curá-lo e perguntou: queres ficar são? Sabemos que hoje, Senhor, ainda hoje, neste século 21, nesta entrada do terceiro milênio, os teus olhos percorrem a terra, porque o Senhor diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem agora, Senhor. Ah, Pai querido, vai com tua mão de poder, para arrancar agora, Senhor, a depressão, as amarguras, as raízes, Senhor, amargas que tem feito chorar. Senhor, move o teu poder, pois o Senhor ama o que criou. Senhor nosso Deus, o Senhor é poderoso para tomar a frente da batalha, para ir, Senhor, à frente de cada um, para abrir as portas que estavam fechadas, trancadas, para abrir os caminhos,
despedaçar ferrolhos, porque o Senhor é Deus. Como o Senhor mesmo diz, operando eu, quem impedirá? Vem, Santo Espírito. Mas sabemos que tudo começa no coração, Pai. Um coração aberto, uma alma voluntária que crê, que aprende a confiar no Senhor. Como o Senhor perguntou àqueles 2 cegos, credes vós que eu possa fazer isso? O Senhor é poderoso para transformar um casamento, Senhor. Sim, nosso Deus. Derramar, Senhor, o amor do céu, o verdadeiro amor, Pai. Que é compassivo, que é misericordioso. Vem, Santo Espírito. O Senhor é poderoso para ungir os olhos, Senhor, do marido para a sua esposa, da mulher para o seu marido. O Senhor é poderoso para convencer, Senhor, dos erros, Senhor, dos caminhos tortuosos. O Senhor é poderoso para libertar, Senhor, aquele que estava aprisionado pelo alcoolismo, pelas drogas. Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ah, Senhor, estende a tua mão para a família. Alguém, Senhor, que tem sofrido por alguém que estava distante. Senhor, um casamento que havia, Senhor, a olhos humanos, acabado. O Senhor é poderoso, Pai, para fazer reviver pelo poder do teu Santo Espírito, pela tua presença, Senhor. O Senhor tem prazer em curar os doentes. Quando o Senhor encontra uma fé simples no coração, toca então, Senhor, o espírito, a alma. Dá, Senhor, a paz abundante que só o Senhor tem a dar, tirando as tristezas, dando, Senhor, não apenas a perspectiva da vida, porque o Senhor, Pai, é poderoso para tomar pela mão e conduzir passo a passo, pois o Senhor continua dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Dá a saúde, Senhor. Que ela brote nesse corpo, desde o coração, Senhor. Pai, e nós agradecemos. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai. Senhor, continua abençoando, Pai, as crianças, as heranças dessa família. Abençoa os lugares. Abençoa, Pai. Nós agradecemos a tua bênção e os teus cuidados em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa. Estamos aí numa série falando sobre, né, as coisas do coração. Esse encontro que Nicodemos foi até Jesus, é o mestre da lei, e observou Jesus e ficou maravilhado. E ele mesmo disse, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Queridos, não é difícil, não tem nada difícil para Deus. Jesus é poderoso para te abençoar, rico e abundantemente. Muita paz no teu coração. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.